Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, primeiro ano, tudo bom com você? Vamos então aqui, para a nossa última revisão desse bimestre, a revisão sobre movimento circular, que estava disponível lá no CPB Prova para você, beleza? A questão 1 te dizia o seguinte: em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B a TB. E ele te pede a razão, a divisão TA sobre TB, quanto que isso aí vale. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as informações que ele nos deu, beleza? Então, olha lá, a primeira informação é que eu tenho um giro de 100 vezes por segundo e tenho outro giro de 6.000 vezes por minuto. E ele me disse que isso é respectivamente. Então, esse aqui é do A e essa aqui é da engrenagem B, tranquilo? Quando ele me diz quantas vezes algo se repete num certo intervalo de tempo, isso é a medida de frequência, beleza? Então, a frequência da engrenagem A é de 100 vezes por segundo. Você pode colocar RPS ou Hertz, porque está por segundo. E a frequência da B, ele me disse que é de 6.000 vezes por minuto. Então, vai ser RPM, beleza? Quando nós formos dividir essas duas grandezas, elas precisam estar na mesma unidade de medida, tranquilo? Então, olha lá, eu tenho A em RPS por segundo e eu tenho B RPM por minuto. Então, vou precisar fazer uma transformação aí, beleza? Eu vou transformar RPM para RPS, beleza? Vou fazer aqui do ladinho, então, olha lá. Eu faço 6.000 rotações em 1 minuto. Como eu vou transformar para RPS, eu quero saber, em 1 segundo, quantas rotações essa engrenagem faz. E aí você observa aqui, que as unidades de medida não estão iguais. Então, eu vou trocar aqui em cima, 1 minuto, eu vou trocar por 60 segundos, tranquilo? Conforme diminui o tempo, diminui também o número de rotações. Por isso, nós podemos multiplicar cruzado. Ficaria assim, 60x é igual a 6.000. Passa o 60 para o outro lado dividindo, você vai encontrar como 100 RPS, beleza? Então, a frequência de B é de 100 RPS, beleza? Ele me pediu para dividir períodos. Mas você se lembra que o período, ele é o inverso da frequência, não é? Então, vamos pensar da seguinte forma. A frequência A não é exatamente a mesma frequência B? Olha só, 100 RPS, 100 RPS. Então, o período também é o mesmo, beleza? O inverso de um número, de 100, por exemplo, seria 1 sobre 100, daria a mesma coisa para os dois. Então, na real, quando você fizer TA sobre TB, que é o que ele está te pedindo, você está dividindo um número por ele mesmo. E toda vez que você faz isso, só pode dar 1, beleza? Alternativa C. Vamos seguir, então? Questão 2 para a gente. Considere um carrossel que gira com velocidade angular, tal que cada cavalo percorre 2 voltas completas em 4π sobre 3 segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel em radianos por segundo é. Então, vamos analisar, porque quando ele me disse
que cada cavalo percorre, é porque você está analisando o mesmo ponto dessa circunferência, tranquilo? Então, olha lá, a informação que nós temos é de que ocorrem 2 voltas nesse intervalo de tempo, 4π sobre 3 segundos, beleza? Quando ele me pede a velocidade angular, ele está me pedindo ômega, o W, não é? E ele pode ser escrito da seguinte forma: 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência, já que frequência e período são um inverso do outro, tranquilo? Então, nós precisamos primeiro definir ou a frequência ou o período. Então, olha lá das informações que nós temos. Nós temos informação de 2 voltas a cada 4π sobre 3 segundos, beleza? Eu vou definir aqui quem é o período desse cara. O que é período? É quanto tempo demora para ele dar uma volta, beleza? De novo, fazendo uma análise, menos voltas eu vou gastar, menos tempo. Então, posso multiplicar cruzado aqui, ó. Então, ficou assim, 2x é igual a 4π sobre 3. Passei o 2 dividindo, olha lá, isso aqui vai ser dividido por 2. Divisão de fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vou simplificar o 4 com 2, então nós temos aqui 2π sobre 3. Esse cara aqui é o período, beleza? Porque nós escolhemos quanto tempo demorava para uma volta. Então, a gente volta aqui, ó, na velocidade angular que ele pediu para a gente e substitui o valor do período, que é 2π sobre 3. Divisão de fração, conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Cortei o 2π em cima e embaixo, ó, minha velocidade angular deu 3 radianos por segundo. Alternativa D. Tranquilo? Uma observação importante aqui é que você precisa anotar se você está calculando frequência ou período para você não se perder, beleza? E importante aqui, ó, a unidade de medida, segundos, ela está aqui e é por isso que ela aparece aqui também por segundo. Tranquilo? Vamos para 3? Questão 3. Uma hélice de avião gira a 2.800 RPM. Qual a frequência F de rotação da hélice em unidades do Sistema Internacional SI? No Sistema Internacional, nós temos a medida de frequência definida como Hertz, que é quantidade de vezes que algo se repete por segundo, beleza? Então, aqui, quando ele me disse que a hélice do avião gira a 2.800 RPM, ele já me deu a frequência, porque RPM significa rotações por minuto. Então, ele está me falando que eu faço 2.800 vezes a mesma coisa a cada 1 minuto, beleza? Então, a gente já tem a frequência de 2.800 RPM. O que eu preciso é transformar isso aqui para RPS, que é a mesma coisa que Hertz, beleza? Então, vamos para a nossa regrinha de 3. Eu faço 2.800 voltas em 60 segundos. Por que segundos? Porque aqui eu quero saber quantas voltas eu faço em 1 segundo, que é a definição de frequência e já medida no SI. Posso multiplicar cruzado, porque são grandezas diretamente proporcionais. Ficou assim, ó, 60x é igual a 2.800. Você passou 60 para o outro lado, ó. Isso aí você vai achar aproximadamente 46,6, dá uma dízima aí, beleza? Hertz ou RPS, que é a medida no SI para frequência. A melhor aproximação é a alternativa D, beleza?
Se você quiser só decorar, ó lá, que de RPM, se eu dividir por 60, eu fui para RPS, pode ser também, beleza? A questão 4 diz assim: uma partícula material executa movimento circular uniforme de modo a completar uma volta a cada 10 segundos. Sua frequência em hertz é igual a... Ele me disse que eu faço uma volta a cada 10 segundos. Então, eu preciso de 10 segundos inteirinhos para dar uma volta completa. Isso é período. É o tempo necessário, 10 segundos, neste caso, para uma volta completa. E ele me pede a frequência medida em hertz. Então, para isso, o seu período precisa ser dado em segundos. Você já está em segundos aí. Você se lembra que o período ele é o inverso da frequência, não é? Como eu não preciso mexer na unidade, olha lá, período 10, 1 sobre F. Vou trocar o F com o 10 aqui de lugar, ó. Ficou F é igual a 1 sobre 10, ou 0,1 Hz RPS, beleza? É tudo a mesma coisa. Alternativa E. Questão 5 para a gente. Um homem, determinado a melhorar sua saúde, resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente da sua casa. Todos os dias, ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Use 3 como uma aproximação para π. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se esse cara, ele desse só uma volta em torno de um círculo, qual seria a distância que ele percorreria? O ΔS que ele percorreria seria o tamanho da circunferência, 2πr, beleza? Só que esse cara faz esse mesmo percurso 15 vezes. Então, o meu ΔS vai ser multiplicado por 15, beleza? Vou substituir os dados aqui então, ó. 2π, ele me pediu para usar igual a 3. O raio é de 50 metros vezes 15 voltas. Quando você colocar tudo isso aí na calculadora, você vai achar 4.500 metros. Só que lá nas suas alternativas, ó, tá tudo em quilômetro. Então, a gente precisa transformar isso aqui. Quilo é 1.000, então é só andar 3 casas para a esquerda. 4,5 quilômetros, alternativa E. Muito cuidado com as unidades de medida, tá bom? Questão 6, eu não trouxe as alternativas, que não ia caber aí pra gente, mas a gente faz um desenho e consegue marcar a alternativa, beleza? Considere o looping mostrado na figura 2, constituído por um trilho inclinado seguido de um círculo. Quando uma pequena esfera é abandonada no trecho inclinado do trilho, a partir de determinada altura, percorrerá toda a trajetória curva do trilho, sempre em contato com ele. Sendo V a velocidade instantânea e a aceleração centrípeta da esfera, o esquema que melhor representa esses dois vetores no ponto mais alto da trajetória no interior do círculo é... Então, vamos analisar como que essa bolinha está descendo aí, né? Olha lá, ela escorrega por aqui, sobe por este lado, desce por esse e sai aqui no finalzinho, tranquilo? Ele me pediu para analisar os vetores no ponto mais alto da trajetória circular, que é este ponto aqui, tranquilo? Como ela desenvolve o movimento circular, ela tem uma aceleração centrípeta, que sempre tem a mesma direção do raio, então nesse caso aqui ela é vertical, e aponta para o centro da trajetória. Então, esse cara aqui é o meu ACP, beleza? Só que existe também um outro vetor,
um vetor v, que é uma velocidade linear, que é sempre tangente à trajetória, por isso horizontal, perpendicular ao vetor aceleração centrípeta, ao raio, beleza? E ela tem orientação como se eu fosse sair desse círculo. Então aqui, ó, eu vou subindo, girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Então aqui eu sairia para a esquerda, tranquilo? Esse vetor aqui seria o meu vetor velocidade linear, beleza? Então, fica para a gente aí a alternativa A, para você marcar lá, beleza? Vamos para a última? Questão 7. Quando uma pessoa gira um objeto preso por uma corda, o objeto percorre uma trajetória circular. Ao diminuir o número de voltas completadas na unidade de tempo, é correto afirmar que... Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou diminuir o número de voltas na unidade de tempo. Então, se for em 1 minuto, em 1 segundo, em 1 hora, essa unidade de tempo ela vai continuar, beleza? Eu só vou mexer no número de voltas. Ele me pergunta o que acontece aqui, ó, com a aceleração centrípeta, com o período, com a frequência, com a velocidade angular. Então, nós vamos ter que analisar todas essas grandezas, beleza? Se a gente olhar primeiro para o período, a definição de período é quanto tempo demora para algumas repetições, algumas rotações. Eu vou diminuir o número de rotações, o número de voltas. Com isso, o meu período vai aumentar, porque o tempo ficou constante, beleza? Então, aí seriam grandezas inversamente proporcionais. Se eu olhar por outro lado para a frequência, nós sabemos que a frequência ela é o inverso do período. Então, se o meu período, como nós já analisamos, aumentou, a minha frequência diminuiu, porque eles são inversamente proporcionais, tranquilo? Já daria para marcar a letra C aqui, ó. Mas vamos analisar as outras grandezas, beleza? A velocidade angular, ela pode ser escrita como 2πf, por exemplo. Então, se a nossa frequência diminui, que nós combinamos aqui, não é? A minha velocidade angular, ela também vai diminuir, beleza? A minha velocidade linear, que é 2πrf, se eu não estou mexendo no raio e a minha frequência diminuiu, a minha velocidade linear também diminuiria, tá beleza? A última que nós precisamos analisar é a aceleração centrípeta, que pode ser escrita como ω² vezes r. E pela nossa análise, aqui o nosso ômega diminuiu. Se o meu ômega, minha velocidade angular, diminuiu, a minha aceleração centrípeta também diminuiria num raio constante, beleza? Então, todas as outras realmente estão erradas. Alternativa C. Beleza? Anota suas dúvidas aí. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau!